Fala galera, beleza? Hoje um videozinho mais rápido, mas não menos importante. A gente vai aprender 5 atalhos essenciais para o Illustrator. Atalhos que facilitam a minha vida e que otimizam bastante o meu trabalho. Eu estou já aqui com o arquivo aberto, eu vou mostrar para vocês os atalhos diretamente, tá? Então o primeiro deles é o Ctrl D. O Ctrl D, o que ele faz? Ele repete a última ação executada. Ou seja, se eu criei um quadrado aqui, aí arrastei ele para o lado uma vez, se eu pressionar Ctrl D, ele vai arrastar mais uma vez. Pressionei Ctrl D de novo, arrasta mais uma vez e mais uma vez. Cada vez que eu pressiono Ctrl D, ele vai arrastando. E detalhe que ele vai arrastando exatamente a mesma distância que eu percorri antes, né? E isso acontece, a forma que eu mais uso essa ferramenta é justamente para copiar, para criar cópias de um mesmo objeto. Então se eu tenho aqui um quadrado, pressiono o Alt, clico e arrasto e solto, ele fez uma cópia. Agora, antes de apertar qualquer outra tecla ou clicar com o mouse em qualquer outro lugar, eu dou Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E cada vez que eu pressiono Ctrl D, ele vai criando uma nova cópia. Ah, eu quero vir para cá agora. Cria uma nova cópia, não aperta mais nada. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Enfim, a gente pode ir trabalhando isso de diversas formas diferentes. Então ele sempre vai repetir a última ação que eu executei, né? Então se eu arrastei para cima, se eu rotacionei, Ctrl D, cada vez que eu aperto Ctrl D ele rotaciona a mesma distância. Então Ctrl D ele repete a última ação. Beleza. Outra ideia que a gente tem aqui é o Ctrl F ou Ctrl B. Ele na verdade é basicamente um V melhorado. Vou botar uma cor aqui. Deixa eu copiar esse aqui e botar outra cor para entender melhor. Aqui. A gente tem esses dois objetos. Criar mais um, vai. Aqui. Beleza. Se eu der um Ctrl C nesse círculo e der um Ctrl V, ele vai sempre colar no meio da minha página, no meio de onde eu estou visualizando a página. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ele colou aqui. Ele colou aqui porque ele está avaliando tudo isso que tem em volta e está colando no meio. Se eu der um zoom aqui e agora eu der um Ctrl V, ele não colou mais aqui, né? Ele colou aqui, porque é o meio da tela. Então o Ctrl V sempre vai colar no meio. E qual que é a ideia do Ctrl F e do Ctrl B? Se eu der um Ctrl C aqui no círculo e der um Ctrl F, basicamente não mudou nada. Mas se eu venho aqui, clico e arrasto, olha só, ele cola exatamente em cima daquele arquivo que eu copiei. Então quando você quer fazer uma cópia e quer colar em cima dele mesmo, sem perder o posicionamento, você dá um Ctrl F. Então, Ctrl C, Ctrl F. Agora ele está aqui em cima. A mesma coisa acontece se eu der um Ctrl B. Quer dizer, a mesma coisa não, é o contrário, né? O Ctrl B ele vai colar atrás daquele objeto. Então, Ctrl C, Ctrl B. Agora eu colei ali atrás. Então, são dois objetos diferentes. Só que estão com o mesmo posicionamento, né? Então isso aqui é interessante, ó. Se eu der um Ctrl C, por exemplo, eu quero colar um quadrado atrás desse rosa que está atrás do azul. Então eu dou um Ctrl C, clico no rosa e dou um Ctrl B. Ele colou atrás do rosa, então eu tenho, na minha sequência, eu tenho azul, rosa e depois azul de novo, né? Ó, então ficou um atrás e outro na frente. Se eu desse um Ctrl F, Ctrl C, vou dar um Ctrl F, ele copiou em cima do azul, beleza? Se eu der um Ctrl C, clico no rosa e aí sim dou um Ctrl F, olha só, ele colou com o mesmo posicionamento do azul, só que em cima do objeto que eu selecionei. Então você clica no objeto e aí escolhe. Eu quero que ele copie para baixo ou copie em cima desse objeto.
Beleza? Então esse é o Ctrl F ou Ctrl B. No dia a dia ele é muito interessante. E aqui a gente tem o atalho das setas, que é muito legal. Isso funciona para ferramenta de texto, tá? Então, eu crio um box de texto aqui. Agora, sem pressionar nenhuma outra coisa, se eu segurar o Alt e apertar seta do teclado para baixo, ele vai aumentando o espaçamento. Tá vendo lá na lateral? Aqui, ó, como ele vai aumentando. E o contrário também acontece. Se eu segurar o Alt e apertar a tecla para cima, ele vai diminuindo o espaçamento entre as linhas, tá? E aí, a gente tem mais o seguinte. Se eu segurar o Alt e apertar a tecla para direita, ele vai aumentar o espaçamento entre as letras. E, obviamente, se eu apertar o Alt e apertar a tecla para a esquerda, ele vai diminuindo o espaçamento entre as letras. Então eu consigo ir trabalhando de uma forma muito mais rápida desse jeito. Não precisa ser só com caixa de texto, tá? Pode ser no texto livre também. Então só cliquei aqui, escrevi meu título. Só que eu quero um espaçamento maior. Clica nele para selecionar, Alt e para a direita. Obviamente aqui o para cima e para baixo não vai funcionar porque a gente tem só uma linha, mas tá vendo lá na direita como ele tá mudando? Então, Alt e tecla para a esquerda eu vou diminuir também. Então esse é um atalho bem legal e otimiza bastante o tempo. Outro atalho interessante é o Ctrl Y. Ctrl Y eu uso bastante e ele serve para a gente se localizar ou ter noção de onde os objetos estão dentro do nosso arquivo, ou quando eu quero posicionar exatamente certo um objeto relacionado ao outro. Então, por exemplo, aqui eu vou criar mais um. A gente tem vários objetos aqui, uns com cores diferentes e tudo mais. Beleza. Quando eu dou Ctrl Y, ele me mostra isso aqui. Ele me mostra o aramado. Eu vou dar um zoom aqui, Ctrl Y. Eu consigo ver todos os objetos e eu consigo selecionar eles. Quando eu não tenho Ctrl Y, eu vou criar um outro quadrado, bem pequeno, e vou colocar atrás desse rosa. Eu não estou conseguindo ver ele. Para eu selecionar ele, eu teria que tirar esse rosa daqui, aí selecionar. Mas eu não preciso fazer isso. Eu dou um Ctrl Y, clico aqui, porque eu sei que é esse aqui que eu quero, e dou Ctrl Y de novo. E agora eu posso fazer as mudanças que eu quiser fazer nele, né? Ou quando eu quero alinhar os objetos, eu também posso usar o Ctrl Y. Então, por exemplo, eu quero alinhar esses dois aqui, e junto eu quero alinhar esse círculo aqui em cima. Ó. Praticamente, assim, olhando assim, ele parece que está alinhado. Talvez ele não esteja. Então a gente dá um Ctrl Y e dá um zoom. Nesse caso ele estava mesmo alinhado, tá? Mas nem sempre ele vai estar. Então, se você quiser ter certeza que ele está alinhado, e isso vai ser muito útil para quando a gente precisar usar o Pathfinder ou usar o construtor de formas, dá um Ctrl Y e dá um zoom, porque ele transforma tudo em apenas uma linha mais fina possível, e aí você consegue ter esse... Então, ó, eu tô com um zoom gigantesco aqui de 4500 e eu tô vendo só uma linha pequena. Então eu sei que ele tá bem alinhado. Ctrl Y, volta ao normal. Beleza? A outra ferramenta, outro atalho que a gente tem então é o Shift D. O Shift D faz a gente trabalhar em cima de um objeto, atrás dele ou dentro dele. Então é muito interessante. Eu vou criar um objeto novo aqui. E aí, olha só, o Shift D se encontra aqui. Eu vou dar um clique. A gente tem três opções. Cada vez que eu aperto o Shift D, ele muda uma dessas formas aqui. O normal, o behind e o inside. O que eu mais uso é o inside. Então, o que acontece? Eu vou fazer um outro objeto aqui de uma outra cor, para a gente ter uma noção.
Tem um objeto aqui, beleza. Vou clicar no quadrado rosa, Shift D, ele vai mudar para Inside aqui, tá vendo? O Inside agora, se eu, por exemplo, pegar um brush, tecla de atalho B ou Shift B, e quiser pintar ali dentro, vou selecionar uma cor aqui. Olha só, cada vez que eu pinto, ele vai fazer isso só lá dentro. Então, quando eu quiser usar um efeito de ruído, alguma coisa assim, ele é muito interessante. Porque eu não preciso criar uma máscara para pintar lá dentro, ou para colar alguma coisa lá dentro. Quer ver? Olha só, se eu der um Ctrl C aqui, clica nesse objeto e dá um Ctrl V, olha só, ele cola lá dentro do objeto. Se o Shift D tivesse normal aqui, ó, esse objeto é normal agora. Dou um Ctrl C no amarelo, clico em cima, dou um Ctrl V, ele fez isso aqui, né? Mas, seleciono ele, Shift D de novo, para mudar para Inside. Agora sim, percebem que ele fica com um pontilhado em volta? Isso quer dizer que tudo que eu fizer, ele vai afetar apenas lá dentro do objeto, como se fosse uma máscara realmente, mas sem perder os atributos dela. Então, Ctrl C, clica em cima, Ctrl V. Olha só, ele colou lá dentro. Então aqui as oportunidades são bem grandes também. E pode ser uma mão na roda quando você quer criar uma sombra, uma textura, em alguma ilustração. Eu acho que ele funciona muito bem. Beleza, galera? Era isso então. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Valeu, até a próxima!